aí, pessoal? Hoje nós vamos reabrir um verdadeiro arquivo X da metafísica lá do século XIII. É uma investigação super profunda sobre como, exatamente, a mente humana consegue categorizar a própria natureza da realidade. O nosso grande protagonista nessa análise é um peso pesado, Tomás de Aquino. A solução dele para o famoso problema dos universais vem dando o que falar há séculos, e a verdade é que a genialidade da resposta dele acabou se perdendo no meio de muita confusão moderna. Mas fiquem tranquilos, porque hoje a gente vai desvendar, passo a passo, o que ele realmente queria dizer. Olha só que loucura! O caos absoluto entre os historiadores modernos tentando classificar a visão de Tomás de Aquino chega a ser um absurdo e cria um baita de um impasse intelectual. Pensa bem, estudiosos brilhantes leem exatamente os mesmos textos e chegam a conclusões completamente opostas. É como se várias testemunhas vissem o mesmo acidente, mas cada uma contasse uma história que não tem nada a ver com a outra. Uns juram que ele é realista, outros cravam que é nominalista, e tem gente que simplesmente joga a toalha e diz que o cara era incoerente. Bom, o nosso objetivo aqui é resolver essa aparente contradição e mostrar que de incoerente ele não tinha nada. Na verdade, ele estava traçando um caminho totalmente novo. Mas, para resolver esse mistério, a gente precisa dar um passo atrás e ancorar a nossa investigação na pergunta central que dividia a galera na Idade Média. Essencialmente, é o seguinte: se duas coisas fazem parte de uma mesma categoria, digamos, dois seres humanos, eles pertencem a esse grupo porque compartilham literalmente uma coisa universal em comum? Se sim, então, bingo, existem os chamados universais. Se não, bem, então a gente tem que rebolar para explicar de onde vem essa semelhança. Sabe qual é a raiz de toda essa confusão moderna? É fascinante. Boa parte dos estudiosos hoje não consegue entender Aquino porque eles tentam aplicar réguas de hoje para medir textos medievais. O problema contemporâneo foca muito no que a gente chama de traços acidentais, sabe? Coisas superficiais. É o equivalente a você desenhar um círculo em volta de dois objetos só porque os dois são da cor branca. Mas o papo na Idade Média era muito mais embaixo. Eles queriam entender o DNA filosófico do negócio, as naturezas essenciais. Eles não estavam nem aí para o fato do Sócrates e do Platão serem os dois brancos, por exemplo. O que importava era como o código fundamental deles compartilhavam a essência da humanidade. Então, antes da gente apontar o dedo para os principais suspeitos desse debate histórico, a gente precisa estabelecer o que os medievais chamavam de tipos naturais. Diferente de uma categoria superficial, tipo coisas brancas, um tipo natural agrupa coisas com base naquilo que elas fundamentalmente são. Seres humanos, animais, corpos físicos, isso tudo são tipos naturais. Eles ditam a essência profunda de quem você é. E é aí que entra a tal da natureza, ou essência. Os pensadores da época adoravam usar um termo fantástico para isso: a quididade, que é basicamente o quê da coisa. É precisamente essa quididade que coloca indivíduos, tipo Sócrates e o Platão, dentro daquele tipo natural da humanidade. É aquela característica intrínseca que faz com que eles sejam quem são. Mas a pergunta de $1 milhão continuava no ar. Do que, exatamente, é feita essa tal natureza? Para responder isso, a gente precisa de uma definição bem dura do que é uma natureza universal. Na filosofia da época, para uma natureza ser realmente universal, a essência compartilhada por todos do grupo tinha que ser absolutamente 100% idêntica. Não é só parecida, tá? É ontologicamente a exata mesma entidade, presente em vários lugares ao mesmo tempo. É como se existisse apenas uma única humanidade invisível, gigantesca, que habitasse todo mundo simultaneamente. E o ponto crucial dessa história toda é separar essa ideia de uma natureza comum. Uma natureza comum envolve uma mesmice bem mais forte que uma simples semelhança vaga. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela é mais fraca do que aquela identidade absoluta de um universal. Guarda bem esse conceito, porque essa pequena distinção técnica vai ser a grande chave mestra do Tomás de Aquino para resolver o quebra-cabeça. Bom, para a gente entender a fogueira onde o Aquino foi se meter, vamos dar uma olhada nos dois extremos lógicos que dominavam o pedaço. De um lado da arena, o realismo, defendido por caras como Guilherme de Champels. Do outro lado, o nominalismo, que mais tarde viria com Guilherme de Ockham. Cada lado trazia uma solução radicalmente diferente para explicar como as coisas pertencem aos mesmos grupos. No extremo número 1, o Guilherme de Champol batia o pé, dizendo que sim, os universais existem de verdade na realidade. Ou seja,
Sócrates e Platão compartilham literalmente a mesma humanidade universal. Mas aí você me pergunta, se eles têm a mesmíssima essência, por que eles não são a mesma pessoa? O Champeau respondia que essa essência é modificada por individuadores separados. Imagina que são tipo pequenas etiquetas que grudam na essência e dizem, opa, essa aqui é o Sócrates, e opa, essa aqui é o Platão. Lá do outro lado do ringue, a gente tem o Guilherme de Ockham mandando a real. Universais, isso não existe de jeito nenhum. Para o Ockham, a realidade é feita só de indivíduos puros. O Sócrates é a própria humanidade individual dele, e o Platão é a dele, ponto final. Eles não dividem nenhuma essência mágica flutuando por aí. E já que a natureza do Sócrates é simplesmente ser o Sócrates, o Ockham diz que a gente não precisa inventar esses tais individuadores separados. A própria natureza já faz o serviço. Com essas duas posições extremas super bem marcadas, uma que exige universais e etiquetas separadoras e outra que chuta os dois para escanteio, a gente chega no clímax da nossa investigação. O Tomás de Aquino entra neste debate não para escolher um dos lados, mas sacando uma solução simplesmente brilhante e até meio oculta, um caminho do meio que, por incrível que pareça, consegue segurar as melhores partes dos dois mundos. A genialidade dele está em responder a uma pergunta que parece totalmente impossível. Como é que as naturezas podem ser comuns sem serem universais? Aquino defende com unhas e dentes que sim, as naturezas comuns existem, mas elas não são universais de jeito nenhum. E para resolver esse aparente paradoxo, ele joga na mesa duas maneiras totalmente diferentes de olhar para como a gente separa dois objetos. Isso aqui muda completamente a regra do jogo. O Aquino quebrou o conceito de separação em dois tipos. Primeiro, a distinção primitiva, onde a separação é natural, vem de dentro. Imagina um cubo de gelo que é distinto pela própria natureza estrutural e fria dele. E depois, ele traz a distinção derivada, onde a separação depende inteiramente de uma força de fora. É tipo uma folha de papel que é uma coisa só, mas vira dois pedaços distintos pura e simplesmente porque uma tesoura esperna foi lá e cortou. O caminho do meio que ele desenha aqui é formidável. Vê se faz sentido. Igualzinho ao Ockham, ele diz não para os grandes universais. Mas, bem no estilo do Champeau, ele concorda que os indivíduos são sim estruturas complexas. Eles não são uma naturezinha simples e isolada. Eles precisam de elementos para individualizar. Basicamente, o que o Aquino faz é pegar aquelas naturezas estritamente individuais do Ockham e colocar dentro da estrutura complexa do Champeau. E na prática isso funciona que é uma beleza. Enquanto Ockham achava que as humanidades do Sócrates e do Platão eram distintas por si só, primitivas, como dois pontos flutuando isolados no espaço, o Aquino bateu o pé dizendo que essa distinção era derivada. Mas derivada de onde? Da matéria corpórea. A diferença entre as naturezas do Sócrates e do Platão é causada puramente pela matéria física deles, pela carne e pelo osso, e não pela humanidade em si. O mundo material é a tesoura que corta a natureza, entende? E já que toda essa diferença e separação vem só de fora da nossa casca física, o Aquino introduz aquele conceito central que amarra toda a teoria dele e faz o nosso mistério finalmente fazer sentido: a ideia da mesmidade interna. E o que diabos é a mesmidade interna? É simples. Imagina que a gente pudesse remover toda a matéria externa, tirar a carne, os ossos, o tamanho, tudo que torna o Sócrates e o Platão o Platão. A humanidade essencial que sobra ali no núcleo deles não difere em absolutamente nada. Em si mesma, a humanidade de um e de outro é internamente idêntica. Eles só viram duas coisas distintas quando a gente pega essa natureza comum e despeja em dois moldes diferentes de matéria. Quando a gente preenche a nossa tabela e olha para o quadro geral, a elegância surpreendente dessa teoria salta aos olhos. O Aquino consegue ter a economia teórica do Ockham, afinal ele rejeita essa ideia de universais gigantes e literais soltos por aí, mas ao mesmo tempo ele preserva aquele baita poder explicativo do Champeau, defendendo que sim, existem naturezas comuns. É o melhor dos dois mundos, de verdade. A semelhança entre nós é explicada porque a gente compartilha uma mesmidade interna, separada unicamente pela nossa casca no mundo físico. No fim das contas, a conclusão do nosso genial Aquino resulta no que a gente pode chamar de dupla realidade das naturezas. Presta atenção que isso aqui explode cabeças. Lá fora, no mundo físico real, as naturezas são totalmente individuais porque elas estão presas na matéria. Mas dentro da nossa cabeça, a mente humana tem o incrível superpoder de abstrair e remover mentalmente essa matéria toda.
E quando a mente isola só aquela mesmidade interna purinha, pronto, ela forma o conceito universal. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão daquelas de não deixar a gente dormir à noite. Pensa bem como a gente categoriza a realidade ainda hoje. Quando você olha para o mundo e agrupa as coisas parecidas, será que essas conexões são universais verdadeiros, tecendo a realidade lá fora? Ou tudo isso é só uma mesmidade interna maravilhosa que a nossa mente consegue extrair e construir a partir da matéria? É uma daquelas perguntas que continua desafiando a nossa compreensão séculos depois do Aquino ter dado a tacada magistral dele. Foi sensacional explorar isso tudo com vocês. Um abraço e até a próxima investigação.